Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É com muito prazer que o Fórum Interdisciplinar Permanente da Prodab realiza hoje seu terceiro encontro, dessa vez para discutir um tema candente e atual: licenciamento ambiental, os impactos da Lei 15.190 de 2025 e da MP 1308. A lei dispõe sobre licenciamento ambiental e estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor, ou capaz de causar degradação ao meio ambiente. Ela teve 63 dos seus dispositivos vetados pelo presidente da República. O veto, quando não apreciado em 30 dias do seu recebimento, é incluído automaticamente na pauta do Congresso, sobrestando as demais deliberações até que seja ultimada sua votação. E é nessa situação que ele se encontra. Na mesma data, em 8 de agosto, quando foram apresentados os vetos, foi encaminhada a MP 1308, que dispõe sobre licenciamento ambiental especial, visando consecução eficiente e eficaz de atividades e empreendimentos estratégicos. Em 15 de agosto, encerrado o prazo regimental, foram apresentadas 833 emendas à medida provisória. 74% delas ressuscitam os dispositivos que foram vetados pelo presidente Lula e 80% significam um grave retrocesso. 45 dias para apreciar, a partir desse prazo, há 45 dias para apreciação por uma comissão mista, que foi designada em 13 de agosto de 2025 e ficou incumbida de emitir parecer sobre a matéria. Há 5 dias atrás, a mesa diretora do Congresso Nacional prorrogou o prazo para deliberação da medida provisória por 60 dias. A data final, após a prorrogação, é dia 5 de dezembro de 2025. Para abordar os potenciais impactos dessas duas normas, nós reunimos um grupo de especialistas com experiências e abordagens diversas com relação à temática. Nós vamos iniciar a nossa conversa com a professora Érica Bechara. A professora Érica Bechara é diretora da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, é nossa coordenadora jurídico-administrativa. Ela é doutora e mestre em Direito Ambiental pela PUC São Paulo, professora de Direito Ambiental também pela PUC, da Saraiva à Prova e da Legal Ethics and Compliance. É coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental do COGEA e PUC São Paulo, e sócia da SASE, Bechara, Storto Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. Professora Érica não vai estar com a câmera aberta, porque ela teve um, Um um problema na apagão. casa dela, um apagão, né, professora? Pois é. Mas ela foi uma das primeiras pessoas que escreveu sobre esse projeto de lei. Então, ela abre para, em 20 minutos, tentar nos oferecer um panorama geral, né, dessa legislação. Professora Érica, a senhora está com a palavra. Obrigada, minha querida Márcia. Eu agradeço muito você que está coordenando aí essa iniciativa nova da Prodab, super valiosa, né? Esse fórum interdisciplinar, uma iniciativa que eu apoio muito e desejo vida longa a ela. E aqui quero dar meu sincero abraço para o meu querido amigo, meu pupilo Maurício Guetta, que, Márcia, ele é muito mais enfronhado, né, na questão do licenciamento ambiental, acompanhou o projeto de lei nos bastidores do começo ao fim, muito mais do que eu. E
Até tô lembrando aqui que eu vi ontem um vídeo que ele fez, falando dos zumbis, né, Maurício? Dos zumbis que podem ressuscitar a partir da análise dessa medida provisória. Eu até recomendaria que no final a gente passasse esse vídeo, que esse vídeo ficou brilhante. Eu adorei. Eu sou fã dele, né? E ainda por cima, com esse vídeo, né? Virou um ator. Então, depois vai ser interessante ouvi-lo. Meu querido Ibrahim também, que é uma pessoa que eu admiro muito, também nosso querido membro da Prodab, já nos recebeu no Pará, num dos nossos eventos. E a Kerlin também, muito bom te ver aqui, Darayara. Estou muito, muito feliz de te conhecer aqui nesse evento. Vocês não estão me vendo, é a primeira vez que eu faço uma live, que eu participo de um evento no escuro. Eu não sei nem o que que é isso, né? Eu estou até um pouco perdida, confesso. 10 minutos antes de entrar aqui, acabou a força, né? Aqui em São Paulo tá um tempo de chuva muito ruim e simplesmente acabou a energia. Estou aqui desde então na escuridão. Mas ok, ainda bem, enquanto temos 5G e temos bateria de celular, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei. Aliás, não é mais projeto de lei, né? Vamos falar sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Que é um assunto que está recheado de controvérsias, né? Desde que se colocou um projeto de lei para discutir o licenciamento ambiental. É claro que, isso mais de 20 anos, né? É claro que uma lei geral de licenciamento ambiental é uma boa ideia. Você ter uma norma, né, respeitando aí a competência concorrente para legislar sobre meio ambiente, então você ter uma norma nacional que vai se aplicar de maneira uniforme para os estados, municípios, para a própria União, dando uma espinha dorsal igual, né, para todos os órgãos licenciadores, para todos os estados, é importante, é interessante. O licenciamento ambiental tinha lá, né? Tem lá o artigo 10 da Lei 6938, né? Que é a Política Nacional do Meio Ambiente, dizendo quando que ele é exigível. Temos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que traz diversas normas procedimentais e materiais de licenciamento, mas uma lei geral ela vem com um peso muito maior e realmente determinando que todos os estados e municípios sigam essa espinha dorsal. E isso deve gerar, naturalmente, né, uma maior uniformidade no licenciamento, sem prejuízo de estados e municípios também terem algumas disposições próprias, né? Isso também é parte da competência concorrente, né? Poder atualizar ou adaptar o procedimento à sua própria realidade, mas aquela base todos vão ter que seguir. O problema que nós tivemos no meio do caminho, né? No meio, não, acho que do começo ao fim do caminho, é que projeto de lei é isso, né? Entra lá no Congresso Nacional e aí vão vindo as emendas, as modificações, discute de um lado, cede aqui, ganha ali. E aí aquele projeto que tem uma boa ideia, né? Um bom propósito, acaba virando muitas vezes um Frankenstein e acaba saindo dessa discussão toda, às vezes, um documento que a gente não reconhece, né, como o propósito original, que não se identifica com o propósito original. Então, não foi o primeiro artigo sobre o projeto de lei, Márcia, mas no artigo que eu escrevi, eu até coloco que a sensação que eu tive quando era PL ainda, né, eu escrevi o artigo antes da lei, mas a sensação que eu tinha é que era uma lei que tinha uma preocupação muito grande em proteger o empreendedor do licenciamento. Mais do que disciplinar o licenciamento para a coletividade, para a gente ter um instrumento com as mesmas bases para todo o país, a gente vê que ele se apressa o tempo inteiro em defender o empreendedor contra aquilo que se considera como os despautérios do licenciamento, né? A demora, a burocracia, etc. Então, vamos fazer um licenciamento muito mais simples e mais ágil, porque o empreendedor está perdendo a paciência, né, com esses processos tão onerosos e demorados do licenciamento. Então, é uma lei ambiental que parece mais preocupada com o potencial degradador do que com o próprio meio ambiente. Não é que a lei não tenha nenhum dispositivo valioso, não é isso também, né? Não é que
a lei é 100% ruim ou inutilizável para a questão ambiental. Mas os retrocessos são tão grandes, né? E ainda com risco agora desses vetos caírem, é que a gente fica pensando se ainda vai, depois, né, da decisão do Congresso, se a gente ainda vai ter um licenciamento ambiental em prol do meio ambiente. Como a Márcia bem colocou, a lei foi aprovada, vai entrar em vigor só em fevereiro de 2026, mas a gente já está se preparando, todo mundo, né, os órgãos ambientais, está todo mundo tentando entender como vai ser implementada a lei. Mas a gente não tem ainda o cenário final da norma. Por quê? 63 vetos, que podem cair ou não. Eu vi uma notícia de que dia 16 de outubro, né, na semana que vem, os vetos vão ser analisados. Pretende-se, né, ter uma sessão para análise dos vetos. Então, a gente não sabe se todos caem, se todos ficam, como que vai ser. Depois tem a medida provisória do licenciamento ambiental especial, que já recebeu 833 emendas. Gente, nem projeto de lei da reforma tributária, para regulamentar a reforma tributária, teve tanta emenda. E olha que o projeto de lei, os dois projetos de lei da reforma tributária são gigantescos. Então, assim, 500 páginas de lei. Não tiveram tanta emenda como a medida provisória de 2 páginas, recebeu 833 emendas. Confesso que eu estou até com medo do que pode vir. E, além disso, tem um projeto de lei que o presidente logo apresentou em regime de urgência para tentar suprir as ausências que ficaram com os vetos. Então, sinceramente, eu sei lá o que vai ser a lei do licenciamento ambiental, porque o cenário pode mudar muito a partir dessas modificações que podem vir. Tudo bem que ainda a lei não está em vigor, mas a gente já está querendo saber, né, para que lado que a gente vai, como é que a gente vai se preparar para essa lei. A lei, ela traz alguns não, vários pontos críticos, né? Eu, obviamente, não vou esgotar todos eles, até porque temos mais 3 pessoas para falar aqui e com certeza vão trazer excelentes contribuições. Então, eu vou, no tempinho que eu tenho aqui, eu vou fazer alguns apontamentos que me causaram maior inconformismo, eu diria. Bom, a gente sabe que o licenciamento ambiental, ele tem uma base, digamos assim, uma hipótese de incidência, né? Vou usar aqui um termo do tributário, né? Uma hipótese de incidência bem geralzona, que já estava lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, depois foi reforçada aí pela Lei Complementar 140 e também está aqui na nova lei, que o licenciamento ambiental é um instrumento exigido para autorizar a implantação, funcionamento de obras, atividades que possam causar degradação ambiental, utilizando recursos naturais ou não. Então, todo o empreendimento que tem um potencial poluidor está submetido aqui ao licenciamento ambiental. Mas essa é uma hipótese bem genérica, né? Trabalhar com uma hipótese tão geral acaba gerando até insegurança, né? Ou aumenta eventualmente a discricionariedade do órgão ambiental, deixa o administrado inseguro, porque ele nunca sabe se aquele empreendimento precisa ou não ser submetido, se tem potencial, não tem, enfim. Então, é absolutamente desejável que a norma estabeleça as tipologias daqueles empreendimentos básicos, mínimo, aquela lista mínima de empreendimentos que deve submeter ao licenciamento ambiental. Isso facilita muito a própria compreensão daqueles projetos que já se sabe que são potencialmente poluidores, e aí você coloca isso numa lista e fala, agora não tem dúvida, esses projetos estão submetidos ao licenciamento. Hoje é assim. Hoje nós temos a resolução CONAMA 237, que traz aí mais de 100 empreendimentos, tipologias de projetos que estão submetidos ao licenciamento ambiental. De uma certa forma, então, preenchendo ou exemplificando as situações em que o licenciamento é exigido. Aquele licenciamento que tem aquela base geral, né, e ampla de incidência, tem agora as tipologias na resolução CONAMA. Bom, norma nacional estabelece aqueles empreendimentos que no Brasil inteiro tem uma presunção de potencial degradador, submetidos ao licenciamento.
Vem a nova lei e diz, tá, vamos manter aqui as tipologias. Só que quem vai definir as tipologias agora, a partir da conjugação da natureza da atividade, porte, impacto, são os entes federativos, né? Os entes subnacionais. Ou seja, a lei geral que veio para uniformizar achou por bem que cada estado vai preencher a sua lista com a tipologia para dizer quais empreendimentos são sujeitos ao licenciamento ambiental. E talvez até mesmo os municípios, né? Enfim, então, aquela uniformidade que se pretendia parece que já de início é afetada, né? Porque a gente sai sem saber exatamente quais são os empreendimentos que vão ser licenciados pelos estados e municípios. Tudo bem que a lei diz que enquanto não for aprovada em cada estado as tipologias, prevalece a norma atual, que seria a resolução CONAMA. Mas daqui a pouco cada estado vai lá e prevê a sua. Imagina, o empreendimento pode ser sujeito ao licenciamento no estado e não ser no outro. Mesmo empreendimento, mesmo porte. Pode até ser que tenha potencial poluidor maior, mas não vai ser considerado, né, pelo órgão ambiental como uma tipologia sujeita a licenciamento, né? Agora, o curioso é que a mesma lei que preferiu deixar para os estados, para que eles definam as tipologias dos empreendimentos sujeitos ao licenciamento, achou que poderia, como lei nacional, prever as tipologias dispensadas do licenciamento. Ou seja, não vou dizer quais empreendimentos são sujeitos, mas vou dizer quais já estão desde logo dispensados. Né? Então, assim, quis uniformizar na dispensa, não na exigência. Então, esse para mim é um ponto também, além de tudo, incongruente, né, dessa nova lei, né, porque ela já pensou, não, esses aqui, principalmente empreendimentos aí ligados ao setor do agronegócio, esses aqui vão estar fora do licenciamento. Já estou dispensando desde logo. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para concluir a questão da tipologia, o interessante o importante, né, é que o presidente, ele vetou, então, esses dispositivos que davam essa abertura e essa possibilidade para os estados poderem criar as tipologias. E o argumento usado no veto, né, as razões de veto, foi de que não seria possível, porque isso feriria a competência concorrente, né, o princípio da separação aí, entre as competências da União, estados e municípios. E logo em seguida, para não deixar esse vácuo, bom, nós vamos ter a apresentação da aplicação da resolução do CONAMA, mas o PL 3834, ele tenta preencher, né, esse vazio que fica, dizendo, olha, as tipologias vão ser definidas pelos estados, etc., respeitadas as diretrizes nacionais. Então, o seu padrão e diretriz vai ainda estar estabelecida na norma nacional, para os estados também não ficarem soltos demais. Agora, voltando à questão da dispensa, né, aqui é importante a gente distinguir inexigibilidade de dispensa. Quando o empreendimento não tem potencial degradador, então a gente pode até dizer que o licenciamento é inexigível. Por quê? Porque se o licenciamento é obrigatório quando o empreendimento tem potencial degradador, contrário senso, quando ele não tiver potencial degradador, não é cabível o licenciamento. Então, ele é inexigível, tudo bem. Agora, tem alguns casos em que os empreendimentos, eles têm potencial degradador, mas por alguma razão, ou a lei ou o órgão ambiental dispensam o licenciamento. Aí a gente já entra numa seara perigosa. Dispensa quando? Por quê? A lei prevê algumas situações que até me parecem justificáveis. Né? Por exemplo, fica dispensado o licenciamento para obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, acidentes ou desastres. Bom, numa situação emergencial, né, em que uma determinada obra tenha que ser feita de forma urgente para controlar um acidente, um desastre, tudo bem que, né, dispensa o licenciamento nesse momento, porque é uma situação que requer isso, mas tem até um certo controle, né? Tem que apresentar o relatório do que foi feito, né, dos impactos, etc. Então, é uma dispensa que me parece justificável.
né? Obras e intervenções urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper a situação que gere risco à vida. Tá bom, então, se tem uma situação de urgência, mais uma vez, né, dispensa-se o licenciamento, né, não para beneficiar o empreendedor, mas porque é uma situação que pode ser justificável. Agora, tem outras situações em que a lei já sai de cara dispensando sem nem avaliar se existe ou não potencial degradador. Que é o caso, por exemplo, cultivo de espécie de interesse agrícola, temporária, semiperene, perene, observado alguns requisitos, né? Como, por exemplo, ter o cara homologado e estar com a propriedade irregular. A pecuária extensiva, semi-intensiva, intensiva de pequeno porte e alguns outros casos. É sempre bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou várias vezes em casos em que leis estaduais tentaram dispensar o licenciamento ambiental de determinados empreendimentos, e o Supremo disse: olha, quando tem potencial degradador, o Estado não pode, de forma genérica, dispensar. Isso é inconstitucional, porque viola, inclusive, a norma nacional que diz quando o licenciamento é exigível. Agora, o engraçado, eu não sei se meus colegas aqui têm a mesma sensação, é que tem várias questões que foram introduzidas na lei que já passaram pelo Supremo. O Supremo já falou que não pode, que é inconstitucional, aí vai a lei e devolve. Não, nós vamos tentar de novo. Calma, que agora nós vamos tentar na lei. Nós vamos tentar numa lei nacional. E quando é inconstitucional, tirando o caso que é inconstitucional por conta da competência, quando é inconstitucional, vai continuar inconstitucional. Não adianta a lei dizer, tentar trazer de volta o negócio, que vai continuar sendo inconstitucional, né? Mas vamos esticar a corda e ver até onde dá para ir. E acho que isso deu para ver bastante aí nesse aspecto. Eu provavelmente alguém aqui vai falar sobre a licença de adesão e compromisso. Como meu tempo já está esgotando, eu quero só falar de mais um tema. A LAC é aquele assunto que está todo mundo querendo falar, então certamente alguém já se preparou para falar da LAC. Então eu vou pular esse tema que eu tinha até pensado em falar. E eu gostaria de falar de um que me pareceu interessante por conta do veto, de uma disposição e do veto, e também, agora pode ser um outro risco, que é a licença ambiental corretiva. Há muitos casos de licenciamento, aliás, de não licenciamento, né, de empreendimentos que se instalam sem a licença e depois estão lá, estão funcionando, estão produzindo, gerando empregos, atendendo demandas da sociedade, mas estão sem licença. Então, das duas, uma. Ou esse empreendimento vai ser interditado, eventualmente demolido, para que ele comece o licenciamento do zero, ou vai ter um licenciamento corretivo, que é uma tentativa de ajustar aquele empreendimento à legislação em vigor, às exigências próprias de um licenciamento, até com medidas compensatórias, se for o caso, né, até demolir, etc. O licenciamento corretivo já vem sendo praticado há um bom tempo. E veja, eu nem vou me colocar totalmente contrária ao licenciamento corretivo, considerando que alguns empreendimentos, apesar de estarem sem o licenciamento, eles são regularizáveis, ou seja, eles são totalmente adaptáveis à legislação que existe. Então, tá lá o empreendimento que já está funcionando, sei lá, há 5 anos sem licença, mas está totalmente já incorporado, produzindo, etc. Ó, fazer licenciamento corretivo, agora você vai ter que se ajustar totalmente à lei, como se você tivesse começado o licenciamento do zero, mas a gente vai fazer de uma outra maneira. Mas não é esse o ponto. A questão é que, se for para usar o licenciamento corretivo, ele só pode ser usado quando aquele empreendimento for regularizável, quando for possível adaptá-lo à lei. Porque tem empreendimentos que são tão avessos à legislação que não dá para adaptá-los. Esses não podem ser regularizados. Por quê? Porque eles são totalmente contrários à lei. Seria até uma forma de premiar o empreendedor que falar, bom, já que a lei não me permite, eu vou empreender e depois eu tento regularizar. Agora, tem um aspecto, um dispositivo interessante dessa lei, que é o artigo 26, parágrafo 7º, que ela diz: se for verificada a inviabilidade da regularização da atividade,
deve-se determinar o descomissionamento da atividade do empreendimento, outra medida cabível, e recuperação da área. Então, pelo menos, tem aqui a previsão de que o licenciamento corretivo só vai ser admissível para aqueles empreendimentos que estavam sem licença na data de aprovação dessa lei. Então, não é assim, qualquer um agora vai poder implantar uma obra e atividade e depois tentar regularizar. Senão vai virar a festa da uva, né? Ninguém mais vai fazer licenciamento normal. Vai todo mundo fazer as avessas. Então, é uma forma de dizer o seguinte: até o presente momento, né? Vai se permitir a regularização. Se não for possível regularizar, né, presumo eu, né, porque está totalmente em desacordo com a norma, porque a área não comporta ou qualquer coisa que o valha, então a atividade não vai ser regularizada. Então, tchau, tchau, empreendimento. E qual que é o outro aspecto aqui que eu quero destacar? Eu sempre, toda vez que a gente fala de regularização de alguma atividade, eu sei que não se aplica a teoria do fato consumado, mas às vezes se aplica, entendeu? Toda vez que a gente fala em algum tipo de regularização, convalidação, etc., o que me incomoda mais nem é tanto a tentativa de regularizar algo que já está incorporado, mas é simplesmente ignorar a ilegalidade que foi praticada e perdoar o infrator. Então, no licenciamento corretivo, vamos entender que é passível de regularização, que atende até mesmo o interesse público, o licenciamento corretivo. Ok, mas o empreendedor violou a lei. Lá atrás, ele desrespeitou a lei ambiental, ele cometeu um crime ambiental, ele cometeu uma infração administrativa ambiental. No mínimo, ele tem que responder por isso. Porque é muito bom, você permitir a regularização da atividade e perdoar a ilegalidade cometida no passado. Pô, mas aí é só vantagem para quem viola a lei. Não pode, a lei não pode ser vantajosa para quem a viola. Então, neste caso, eu entendo que a punição tem que existir para quem violou a lei. Mas o projeto de lei, como várias outras leis anteriores, prevê a extinção da punibilidade do crime para quem regularizar pelo licenciamento corretivo. Esse dispositivo foi vetado e esse veto não pode cair. Pelo menos não deveria, né? Não pode, a gente não sabe, né? Mas não deveria cair. E a razão do veto não é admissível a extinção da punibilidade só porque a pessoa está regularizando. Eu concordo bem com essa ideia. A regularização pode ser até de interesse público, dependendo do empreendimento, pode ser importante até para a coletividade que seja regularizada e mantenha aquela atividade em operação, desde que seja regularizada. Mas a gente não pode simplesmente ignorar a infração cometida. Né? Então, andou bem o presidente ao vetar esse dispositivo que previa a extinção de punibilidade, e se esse veto permanecer, pelo menos nós vamos ter a punição para mostrar que não compensa empreender sem as devidas licenças ambientais. Eu poderia falar um pouco mais, acho que eu vou deixar se tiver uma parte de debate, mas eu vou me restringir a esses 3 pontos, porque quero ouvir os demais também, né, que também conhecem bastante o assunto, né, e aqui vou sair muito mais com um aprendizado, né, do que com uma lição. Então eu agradeço a todos vocês. A luz não voltou, eu continuo na escuridão, mas enquanto eu tiver bateria, eu vou ficar aqui com vocês. E muito obrigada mais uma vez, e um beijo enorme para minha querida Sheila, que acabou de chegar, e para Camila, que sempre apoia a gente aí em todas as horas. Obrigada, gente. Obrigada, Érica. De fato, é difícil deixar alguma coisa de fora, né? Porque os riscos são muito grandes. Muito obrigada pela sua exposição. Eu já teria um monte de perguntas, mas eu não vou perguntar agora, porque não, nós vamos ver se haverá tempo para a gente conversar um pouquinho no final. Eu gostaria de passar a palavra para o Maurício Guetta, né? O querido e admirado amigo. Ele é diretor de Direito e Políticas Públicas da Havas, trabalhou muitos anos no Instituto Socioambiental, então está familiarizado também com as questões socioambientais. Como disse a Queca, acompanhou para e passo
né, o desenvolvimento aí, dessas discussões sobre licenciamento. Ele é professor dos cursos de pós-graduação em Direito Ambiental da PUC de São Paulo, da PUC do Rio, professor de Políticas Públicas Ambientais, inscrito na Organização das Nações Unidas, professor do MBA em Environmental, Social and Governance do IBMEC, no Distrito Federal, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi pesquisador em Direito Ambiental da Universidade de Cape Town, na África do Sul, pesquisador em Direito Ambiental na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e na Universidade de Paris 2, Panthéon-Assas, na França. Maurício, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença e vou passar a palavra imediatamente para você. Boa noite a todas e todos. Primeiro, cumprimentar com muita efusividade aí a minha querida Márcia, uma referência, e fiquei muito feliz pelo convite. E também aproveitar para cumprimentar aqui a professora Sheila Pitombeira, a pessoa de quem eu agradeço muito o convite da Prodab, é uma organização, uma instituição que eu tenho grande apreço e constituída por pessoas de referência, algumas estão aqui, inclusive, cumprimentar o Ibrahim, que é uma referência do nosso estado, da COP, né, das comunidades tradicionais, dos problemas agrários fundiários, um tema que eu estou muito curioso para ouvir também, a minha querida mentora, Queca, e a Kellen Carvalho também, do Araiara, que é uma instituição muito reconhecida pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu queria começar aqui a minha reflexão, Márcia, lembrando um pouco da importância do licenciamento ambiental. E muito rapidamente, em duas palavras, né, porque a primeira conferência mundial de meio ambiente, de 1972, em Estocolmo, ela tratou nuclearmente do tema da poluição. Né? Naquela época não se tinha preocupações com mudanças climáticas, enfim, a gente não havia ainda um mundo em colapso ambiental como nós temos hoje naquela época. E logo após essa conferência, a Declaração de Estocolmo, em 75 e em 76, respectivamente, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo implementaram o licenciamento ambiental nos estados, ainda sem lei nacional, e isso tem um motivo. O motivo é porque esses dois estados, à época, eram os estados que concentravam as grandes indústrias e os polos industriais. Foi nessa época que nós tínhamos ali, no estado da Queca, a situação do Vale da Morte, do município de Cubatão, em que o descontrole ambiental gerava uma situação de crianças nascendo anencéfalas, altos índices de câncer na população. Então, naquela época, a preocupação do licenciamento era muito com a saúde humana, que é um dos valores e direitos fundamentais associados diretamente com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Depois isso virou Política Nacional de Meio Ambiente, o objeto, inclusive, foi alargado, né, do ponto de vista nacional. Passamos a ter a regra, como disse a Queca, de que todo e qualquer empreendimento ou atividade potencialmente causadora de poluição ou degradação deveria ter avaliação e aprovação prévia por parte do órgão ambiental naquilo que se chamou licenciamento ambiental. O instrumento é tão importante que foi objeto das primeiras resoluções do CONAMA todas, né? A primeira resolução do CONAMA versa sobre a RIMA, sobre licenciamento ambiental, e depois o instrumento ele foi sedimentado constitucionalmente em diversos dispositivos, não apenas no artigo 225, mas no próprio artigo 170, inciso 6º, que trata inclusive da proporcionalidade entre o grau de exigência do licenciamento e o grau de impacto de um empreendimento. E mesmo, veja só que interessante, foi em 1988 que nós tivemos o primeiro projeto de lei no Congresso, pós-Constituição, sobre o tema. Foi um projeto de lei de autoria do então Constituinte Fábio Feldman, conhecido de todos nós aqui. Em 2004, tivemos esse tal projeto de lei 3729, que depois virou 2159, enfim, os números já embaralham, mas
era um texto que, na origem, ele tinha uma boa intenção, como disse a professora Érica, né? Que era trazer algo que é desejável, uma lei geral para termos uma padronização, né, desse importante instrumento para todo o país. Muito bem. Esse projeto, ali em torno de 2015, mais ou menos, ele passou a contar com textos absolutamente divergentes de sua ideia original. Ele passou a caminhar na direção de uma lei da não licença, ou do não licenciamento. Eu já vou explicar o porquê. Mas, aqui em Brasília, nós fizemos um esforço muito grande de tentar conciliar os interesses nesse tema, porque, em tese, né, Márcia, é um tema procedimental, né? Não estamos discutindo aqui qual o percentual da reserva legal que deve se aplicar no estado do Pará, no estado do nosso amigo Ibrahim, né? Nós estamos discutindo o procedimento para conciliar valores constitucionais, que são desenvolvimento econômico, proteção ambiental e desenvolvimento social, justiça social, né? E a partir daí, infelizmente, por vários motivos que não cabem aqui, mas são motivos políticos, muito mais do que jurídicos, né? O tema passou a contar com contornos de um verdadeiro desastre legislativo, né? Ao final e ao cabo, em 2021, a Câmara acabou aprovando um texto que eu considero a pior proposta que foi discutida em 16 anos de tramitação na Câmara dos Deputados. E depois esse texto ele foi ao Senado e, algo que eu achava muito difícil, o Senado conseguiu piorar ainda mais esse texto, introduzindo a licença ambiental especial, sedimentando jabutis que foram inseridos. Quando a gente fala jabuti, é um contrabando legislativo, é uma matéria estranha ao objeto original daquela norma, né? Por exemplo, uma alteração na lei da Mata Atlântica, né? Uma alteração gravíssima na lei da Mata Atlântica, e também um regramento com retrocessos no tema da responsabilidade civil das instituições financeiras. Bom, depois da aprovação pelo Congresso, todos nós aqui acompanhamos uma grande campanha nacional pelo veto a esse projeto de lei. Foram conquistados 63 vetos, que acabaram abrangendo a grande maioria dos pontos solicitados, né? Nós, inclusive, encaminhei recomendação de veto, várias organizações encaminharam recomendações de veto ao presidente da República. O único tema que talvez tenha ficado de fora foi a dispensa de certidão de uso do solo para a concessão da licença. Isso me parece grave do ponto de vista dos municípios, mas, infelizmente, acabou não contando com o veto da presidência. E, para dialogar com o Congresso, o Poder Executivo Federal enviou uma medida provisória e um projeto de lei. Mas, Maurício, por que duas propostas e não uma? Muito simples. A medida provisória, que tem duas páginas, como disse a Érica, ela trata de um tema só, a licença ambiental especial, que é o tema de interesse direto do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que vai ter provavelmente a ver com a fala da minha colega Kerlen Carvalho, né? E que traz um texto apenas, então, somente sobre este instrumento. E o governo também envia ao Congresso um projeto de lei com textos que eu chamaria de textos de mediação, porque não são textos verdes, não são textos ambientalistas, também não são textos que dialogam com aqueles retrocessos absurdos que estavam colocados, mas, de fato, trazem ali textos de mediação. E aí, o cenário que nós temos hoje, inclusive, eu estava no Palácio do Planalto conversando sobre esse tema. Saiu ontem uma declaração do presidente Alcolumbre dizendo que se avizinha o momento da apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional. E o meu receio, mais do que fundado, é que vão derrubar todos eles. Nos outros dois caminhos legislativos que nós temos aqui, né, a medida provisória, dessas 833 emendas, como disse a Érica também, a maioria é de retrocesso, a maioria, na verdade, tenta retomar os pontos todos vetados no texto da medida provisória, cortando o caminho legislativo que seria próprio do projeto de lei, né?
Não sabemos o que vai ser acatado, o que não vai. E também o projeto de lei. Tanto o MP quanto o projeto de lei contam com as mesmas relatorias que nós tivemos no projeto de lei original que foi vetado, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Portanto, relatores que já têm uma posição, na minha visão, pelo retrocesso ambiental. Então, nós estamos realmente num momento muito importante. Eu acho que eu tentei trazer rapidamente um histórico da tramitação legislativa que eu tive o privilégio e também, Márcio, o desprazer de acompanhar presencialmente no Congresso Nacional, porque a Érica falou uma frase ótima. Falou uma frase ótima. Parece que eles querem fazer uma lei contra o Supremo, uma lei contra o que o Supremo já disse e redisse várias vezes. E é exatamente isso. Nas oportunidades que eu tive com esses relatores, tive com lideranças da bancada do agronegócio, da indústria, etc. E eu apresentava, Érica, os textos da jurisprudência do Supremo sobre, por exemplo, dispensa de licenciamento, ou sobre licenciamento por adesão e compromisso, que nós conquistamos no Supremo muitos anos de atuação, jurisprudência sólida sobre esses temas, sobre terras indígenas, sobre territórios quilombolas também. A resposta sempre foi a mesma desses interlocutores. Nos vemos no Supremo, vamos enfrentá-los lá, né? Temos um encontro marcado no Supremo. Essa foi a resposta que o deputado Alceu Moreira me disse quando presidia a Frente Parlamentar do Agronegócio, né? E eles sabem que o Supremo é um tribunal jurídico e político. E nós sabemos hoje o buraco político que nós encontramos em relação à atuação do Supremo, quer dizer, várias ameaças. Hoje mesmo estava tendo uma discussão sobre retirada de poderes do Supremo Tribunal Federal, hoje mesmo, discussão no Congresso Nacional. Então, há uma conjuntura muito negativa para um tema tão importante da nossa agenda ambiental ser levado ao Supremo nesse momento, do embate entre o Congresso e o Supremo. Mas muito bem, feito este disclaimer inicial, né? Eu acho importante demonstrar para vocês por que eu chamo essa lei da não licença, né? Então, e também que eu afirmo que essa não é uma lei geral, muito pelo contrário, né? Então, primeiro aspecto, acho que a Érica já ressaltou, mas eu preciso mencionar para fins de raciocínio lógico, é que essa não é uma norma geral. Essa é uma norma que delega a competência primordial da União em estabelecer os parâmetros mínimos nacionais de proteção ambiental aos demais entes federativos. Isso acontece principalmente em dois momentos no projeto de lei. O primeiro, quando, como disse a Érica, o projeto define que estados e municípios poderão livremente, sem base numa lista nacional, estabelecer quais empreendimentos poderão ou não ser objeto de licenciamento e quais estarão dispensados. Evidentemente, se colocado no âmbito estadual e até no âmbito municipal, né, estamos falando de municípios desde o município de São Paulo, o município de Belém, estamos falando de Altamira, né, estamos falando de entes federativos completamente distintos, com pressões locais muito fortes, e sem um parâmetro mínimo nacional, eu acho muito difícil que a gente tenha alguma coesão em termos de quais tipologias de empreendimento vão ser objeto de licenciamento ou não. O segundo aspecto deste mesmo tópico é em relação à lista mínima de empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA, com um procedimento de licenciamento ambiental trifásico. Isso hoje está disposto na resolução CONAMA 0186, e essa resolução CONAMA 0186 é justamente o que eles querem também derrubar. Então, esse é o primeiro aspecto. É uma lei que é um cheque em branco. Ela delega sem estabelecer um parâmetro nacional. O segundo aspecto são as dispensas. E aqui, obviamente, o destaque para as dispensas das atividades agropecuárias, independente do tamanho, porque nós temos na resolução 0186 hoje uma disposição que diz que acima de 1.000 hectares de atividade agropecuária é exigível EIA-RIMA, portanto, um licenciamento mais robusto. O que eles almejam aqui é uma dispensa, independente do tamanho da área. Então, pode ser uma área lá no Mato Piba, nós temos empreendimentos de 400.000 hectares, são mega empreendimentos
um território monumental, com estradas dentro das fazendas, com uma série de atividades que deveriam ser licenciadas com EIA-RIMA, mas que estarão sendo dispensadas. E, para isso, bastará a mera inscrição no CAR. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, não precisará estar homologado pela previsão que foi vetada em relação à dispensa para as atividades agropecuárias. Agora, a LAC, né? A licença ambiental, a licença por adesão e compromisso, né? Ela surge na Bahia, inclusive com um julgamento recente da DI 5041, em que o Supremo reafirma que não cabe LAC para médio impacto ambiental, para empreendimento de médio impacto ambiental, mas basicamente trouxe-se a LAC como, eu diria, a base de sustentação de todo o projeto de lei. De todo o projeto de lei. Por quê? Salvo significativo impacto ambiental, o que representa 1 a 2% do licenciamento nos estados, toda e qualquer atividade de baixo ou médio impacto ambiental será objeto, terá como exigência uma mera LAC, que para os leigos significa uma licença automática e autodeclaratória. Automática porque não exige a avaliação e aprovação prévia do órgão ambiental, e autodeclaratória porque é baseada em mera autodeclaração do interessado, do empreendedor. Os principais interessados e os principais impactos da LAC, eu poderia mencionar dois. Primeiro, a indústria. Poderemos retornar àquele cenário de Cubatão da década de 70 e 80, com um descontrole ambiental generalizado. E segundo, a mineração. Publiquei, inclusive, um estudo, quando ainda estava pelo ISA, em que detectamos que 86% dos empreendimentos minerários de Minas Gerais não são de significativo impacto ambiental. Inclusive, o empreendimento que contemplava a barragem que se rompeu em Brumadinho era de grau 4 e, portanto, grau médio de impacto ambiental, segundo o Copan, lá em Minas Gerais. Lá o grau máximo é 6. Então, a gente está falando de um instrumento muito grave se aplicado para empreendimentos dessa magnitude. E a lógica aplicável a esse instrumento é a lógica de uma norma que pouca gente presta atenção, e é o que eu vivo reiterando a importância da gente debater esse tema, Márcia, que é a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é uma reedição da Constituição Federal por lei ordinária, feita por medida provisória, sem debate no Congresso Nacional, e que, para vocês terem uma ideia, nas disposições gerais, diz que a livre iniciativa prevalece sobre todos os demais valores constitucionais, inclusive a proteção ambiental. Está escrito lá. Basta ler nos primeiros dispositivos. A lógica da Lei da Liberdade Econômica é a lógica da confiança na boa-fé do empreendedor, é o princípio basilar da Lei da Liberdade Econômica. E é este princípio que está sendo aplicado na Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E em vários outros instrumentos. Né? Em vários outros instrumentos ambientais. Mas aqui o mais importante é o licenciamento ambiental. Então, a ideia aqui é utilizar a LAC de forma a confiar na boa-fé do empreendedor. Tivemos agora o caso das bebidas alcoólicas, do metanol, né? Uma normativa que é baseada na boa-fé do empreendedor. Né? E nós estamos tendo danos individuais às pessoas. Aqui nós estamos falando de danos coletivos, danos irreversíveis para as presentes e futuras gerações, e estamos fazendo isso uma lei aprovada no Congresso Nacional, não é uma norma de uma autoridade regulatória. Né? É bastante grave, na minha visão. A licença ambiental, superadas as dispensas e superada a licença ambiental, a licença por adesão e compromisso, nos restarão os empreendimentos de significativo impacto. Mas mesmo para eles não haverá licenciamento rigoroso. Veja, para aqueles que forem estratégicos para o governo, recairá a licença ambiental especial, que a minha colega Kellen vai aprofundar, mas basicamente significa duas coisas. Aplicar para empreendimentos que possuem o maior impacto, usina hidrelétrica de Belo Monte, Foz do Amazonas, Ferrogrão, BR-319, poderia passar a noite falando dos empreendimentos, sendo licenciado de forma simplificada, com rito monofásico, sem licença prévia de instalação e de operação, no prazo máximo de 12 meses. Resumir o que significa LAC para vocês, que basicamente é o menor controle ambiental ou um controle ambiental menor para
os maiores e mais impactantes empreendimentos, desvirtuando a lógica do artigo 170, inciso 6º da Constituição Federal. Aí, bom, mas nos restarão as condicionantes desses empreendimentos de significativo impacto. Uma pena, porque o dispositivo que prevê as condicionantes, ele é mais um dispositivo que serve para, em seus parágrafos, dizer não se aplica condicionantes em tal hipótese, não se aplica condicionantes a tal hipótese. Não, o empreendedor não pode ser cobrado de cumprir condicionantes de tal situação. O exemplo mais importante é o empreendedor não será obrigado a adotar condicionantes para questões que versem sobre políticas públicas, que sejam de responsabilidade do poder público. Bom, o desmatamento ilegal é objeto do PPCDAN, né? Então, portanto, eu estou imaginando que uma BR-319, que corta a Amazônia no meio, ela vai ser feita sem condicionantes para o empreendedor apoiar as medidas de fiscalização que o Estado deve realizar. Por exemplo, a construção de bases do IBAMA, a instalação de câmeras ao longo da estrada para evitar a abertura de vicinais no chamado efeito espinha de peixe. E um outro problema decorrente disso também, dessa disposição, são os impactos sociais, que na minha visão ficarão todos de fora. Quando se constrói uma usina hidrelétrica de Belo Monte Altamira, a população triplica de tamanho. Os impactos sociais são abissais, mas tudo isso é política pública, é responsabilidade do poder público. Política de saúde, saneamento básico, tivemos grandes problemas em Altamira, e por aí vai, só para ficar em duas. Né? Então, mesmo as condicionantes não vão resolver. Então, quando a gente vai espremendo a lei, vai restando nada, vai restando absolutamente nada. Para concluir a minha apresentação, que já está estourando o meu tempo, as nossas queridas áreas protegidas, né? O estado do Pará recheado delas, com grande importância climática e ambiental para todo o país e para o mundo. Terras indígenas só serão consideradas no licenciamento se estiverem homologadas, contraria o entendimento do Supremo na ADC 42, do Código Florestal. Territórios quilombola, apenas os titulados. Tanto terras indígenas, nós temos mais ou menos 30% pendentes ainda de homologação. E territórios quilombola, cerca de 90% pendentes de titulação final. Então, ficarão basicamente como inexistentes do ponto de vista do licenciamento ambiental. Não vão sequer ser considerados. As unidades de conservação, isso é um absurdo completo, o projeto previa que não só o ICMBio e os órgãos gestores não terão mais poder de veto para empreendimentos que impactem as unidades de conservação, mas, veja só, nem impactos indiretos e nem diretos serão considerados. Porque para terras indígenas e territórios quilombola, a área abrangida é a área de influência direta. Contudo, para a unidade de conservação, injustificadamente, é a área diretamente afetada, ou seja, exclui-se a área de influência direta e também a área de influência direta, indireta. As unidades de conservação, para mim, também ficarão desprotegidas. Tem muitos outros temas, retrocesso na lei da Mata Atlântica, das instituições financeiras, enfim, uma série de pontos aqui, mas o que me parece importante é que a gente tenha a compreensão da relevância desse instrumento, que é o licenciamento ambiental, e parabéns para a Prodab por chamar esse debate, e mais ainda, da importância do debate que nós temos agora, neste momento já, né? E no momento em que o Congresso precisa sentir que a sociedade se preocupa com o meio ambiente, com a saúde e com as futuras gerações. Então, espero não ter ultrapassado muito tempo, acho que talvez 1 ou 2 minutos, mas, novamente, muito obrigado, Márcia, colegas, queridos, uma alegria participar aqui desse debate e, principalmente, ouvir vocês. Muito obrigada, Maurício. A sensação que a gente tem, à medida que vocês vão falando, é que a gente tinha que ter alguns dias para a gente ficar aqui. Quem sabe essa live se desdobra em algumas, né? Para abordar pontos específicos e registrar aqui a presença da nossa presidente, a Sheila Pitombeira, né? Que também teve problemas para chegar, e diz ela que faz questão de encerrar hoje o nosso encontro, mas você comenta uma série de coisas,
lei de liberdade econômica, eu falava muito dela quando dava aula de direito ambiental, mas o momento ambiental que o mundo e o Brasil passam são extremamente delicados. Extremamente delicados. E nós estamos brincando com fogo. Mas a gente brinca com o fogo por conta, muito por conta, minha modesta opinião, da lei da educação ambiental que inexiste. Então, decisões são tomadas e a própria sociedade civil não se sensibiliza com algumas questões por conta de ignorar, né? A magnitude do risco. A gente tem a Amazônia no ponto de não retorno, praticamente, o Pantanal com 75% de perda hídrica, né? Agora o fracking sendo discutido, ameaçando nossos aquíferos que são capazes de abastecer de água o resto do mundo. Quer dizer, se houvesse uma percepção mais nítida, houvesse mais informação, né, e essa informação chegasse lá na ponta, inclusive na academia, inclusive até nós, advogados e pesquisadores, né, da área de direito ambiental, se isso chegasse com mais riqueza, isso poderia ser muito enriquecedor, né? E a academia poderia contribuir de forma mais efetiva, e cada um de nós nas suas atividades. E foi muito inspirada nessa necessidade, nesse, nesse cenário, que eu sugeri para a Sheila que a gente fizesse um fórum interdisciplinar, que a gente trouxesse para conversar com a gente quem está em outras áreas, né? E é por isso que a Kerlin está aqui hoje. Ela está aqui hoje por conta do licenciamento ambiental, por conta dessa medida provisória que foi feita de encomenda, como você bem destacou, presidente do Senado, né? Para viabilizar a exploração da foz do Amazonas. E eu, particularmente, sou pesquisadora de direito do mar, e sou apaixonada por natureza há 40 anos. Fui para a academia por causa de meio ambiente. E o que me assusta é que o oceano, a gente conhece dele menos do que a gente conhece da Lua. Então, quando se diz que os oceanos estão sofrendo, a gente não tem sequer a magnitude, a gente não tem ideia do que a gente está falando. A gente não sabe. Quando se fala em recuperar o oceano, a gente não sabe nem mais que é possível, né? Então, é importantíssimo, diante desse processo todo de mudança legislativa, que a gente traga quem está lá na linha de frente, né? Quem está lá trabalhando com o oceano, está vendo e está tentando nos ajudar a conhecer um pouco melhor o que está acontecendo. Então, a Kerlin Carvalho está aqui, né? Ela é coordenadora de Oceano e Águas do Instituto Internacional Araiara Maranhense. Ela é oceanógrafa, mestre em oceanografia e pós-graduada em Direito Ambiental. Ela coordena a área de Oceano e Águas do Instituto Internacional Araiara, que é a maior ONG de litigância climática da América Latina, liderando a parte técnica e a construção de narrativas dedicadas ao enfrentamento à indústria fóssil sobre os ecossistemas aquáticos e costeiros sensíveis e comunidades. Além disso, ela lidera agendas relacionadas às campanhas Salve a Costa Amazônica, Salve Noronha e Amazônia Livre de Petróleo, que compõem esse conjunto em defesa das águas, sobretudo por um mar sem petróleo e mineração marinha. Ela me perguntou se a gente podia passar uma apresentação. Pode sim, Camila, autoriza ela a fazer o upload aí, a carregar a apresentação dela. Tá liberado aqui, já confirmei. Obrigada, Márcia,
Boa noite aos colegas aqui. Também foi um momento de muito de conhecimento também. Agradeço essa partilha e agradeço o convite. É uma alegria também estar aqui. Eu vou falar mais nos aspectos sociais e socioeconômicos, também entendendo aí essa área estratégica para a LAI, né? Que potencialmente ela foi escrita e organizada especialmente para projetos específicos. Então, eu vou apresentar bem rapidamente, eu acho que é só o aspecto mais geral no sentido de orientação assim espacial, mas antes falar somente da Arayara, nessa expertise aí de 34 anos nos aspectos de questões energéticas, climáticas, sobre a defesa de direitos humanos, principalmente nesse apanhado de que projetos fósseis eles estão localizados em regiões e trazem o racismo ambiental muito forte, assim, principalmente em regiões de povos e comunidades tradicionais. E nesse aspecto também a gente fala muito, fala fortemente sobre o quanto os projetos fósseis, sejam eles em quais categoria, eles aceleram essas mudanças que a gente está observando também no ambiente, não somente chuvas, secas, mas todas essas desordens, né, de mudanças climáticas que a gente tem observado e que estão associadas. E nesse aspecto de falar sobre Foz do Amazonas, a Araiara tem feito materiais técnicos, tem encabeçado campanhas específicas para a costa, que a gente chama aqui de costa amazônica, que é essa costa de manguezais, de ecossistemas sensíveis, de povos e comunidades tradicionais, que possui hoje a segunda maior cobertura de manguezais do mundo e 80% de coberturas de manguezais do Brasil está localizado nesses estados, no litoral desses estados. E a partir disso também a gente tem essas outras caracterizações de recifes amazônicos, que é o GAS, que é o Grande Sistema de Recifes Amazônicos, que ele tem essas complexidades. Existem também reservas extrativistas que entram na categoria de unidade de conservação e que o Maurício até adicionou conosco anteriormente sobre a LAI e esses aspectos de entender que as unidades de conservação também vão ficar desprotegidas, principalmente zonas de amortecimento, essas áreas de impacto direto, áreas de influência direta. Então, trazer esse aporte também que essa região ela possui 18 reservas extrativistas no litoral do Maranhão e do Pará, principalmente no Pará, que tem é, a sua maioria. E, além disso, terras indígenas, territórios quilombolas também que compõem esses outros segmentos de povos e comunidades tradicionais. E nesse aspecto, quando a gente fala de costa amazônica, um ponto que é extremamente importante da gente considerar, mas que é, não é citado normalmente, que é sobre a pesca. Então, essa região, ela tem uma indústria consolidada que é a pesca, principalmente tendo aí o Maranhão e o Pará como os maiores produtores pesqueiros. E nesse aspecto também do Instituto Araiara, a gente dedica nossos estudos técnicos voltados também para a questão pesqueira. Qual o aspecto de se entender impactos da indústria fóssil na atividade pesqueira. E a gente tem um trabalho específico sobre isso para a costa amazônica, onde a gente fez umas análises de sobreposição considerando as áreas de pesca de determinados peixes, que aí estão caracterizados aqui ao lado, como pargo, camarão, outros recursos,
onde eles são extremamente estratégicos do ponto de vista econômico para a região e que potencialmente, com a LAI, tendo esse enfraquecimento do rigor da lei, faz com que também tenha esses impactos a respeito da pesca. E, em específico, também esses dados e esse relatório, a gente fez essas comparações aos pescados que anteriormente falei, e vemos que, principalmente, a espécie de pargo, um peixe, ele vai ser impactado e as comunidades que dependem desse recurso ou a própria pesca industrial que depende desse recurso, ela vai estar impactada. Então, isso também traz esses outros impactos, sejam econômicos, sociais, que essa lei e essa medida provisória traz. E aí a gente também fala sobre pesca artesanal, no sentido que também a região tem forte influência dessa pesca, mas também que aborda a questão dessa invisibilidade, né, de comunidades, de falar que aquilo dali também são regiões importantes para comunidades nesse aspecto, e considerar também que os territórios pesqueiros, eles não se delimitam exatamente só naqueles municípios. Eles utilizam várias áreas. Então, toda a região da costa amazônica, ela é importante, e que, potencialmente, os projetos de petróleo, de gás, de termoelétricas que estão em determinados locais e que vão ser vão sair do papel com a LAI, por exemplo, ou vai encontrar um ambiente mais permissível, vemos que vão ter projetos estratégicos, como eu inicialmente falei, que vão passar por essa lei ou que foram pensados por conta dessa lei. E a gente tem um monitor que se chama Monitor da Amazônia Livre de Petróleo, onde a gente faz um mapeamento de blocos de petróleo e de gás que estão no entorno tanto aqui da costa amazônica, que é a costa do Amapá, Pará e Maranhão, como também do Brasil, mas eu fiz um recorte somente aqui da área, principalmente por conta do bloco 59. Então, vemos que o bloco 59, saindo uma licença, ou principalmente tratando agora dessa nova lei, outros blocos potencialmente vão sair licenças. Então, o bloco 59, sempre dizemos que ele é a abertura da porteira, porque ele saindo uma licença ou entrando os outros blocos como LAI, ele vai ser beneficiado todos esses outros empreendimentos, que hoje somam 44 blocos nesse local, além dos 59. Então, há esse aspecto também de abriu margem para um, vai abrir para os demais. E aí, no aspecto geral da LAI, temos esses dois mapas que eu vou mostrar aí para também finalizar a minha fala, que são os empreendimentos hoje que blocos de petróleo que estão sobre contrato, ou seja, eles já foram comprados, já passaram pela etapa de assinatura de contrato, vão seguir o licenciamento, eles possivelmente estão aptos a LAI. Então, são vários blocos na Foz do Amazonas, também no estado do Amazonas, do Maranhão, e diversos outros locais que estarão aptos para prosseguir, e vemos, através disso, que vai se ter uma expansão fóssil no Brasil, principalmente de petróleo, gás, termoelétrica a gás ou carvão, terminais de GNL, processamento de gás natural. Então, são vários empreendimentos que vão ter essa possibilidade de expansão.
E aqui é só uma visão geral do Brasil, nesse aspecto de que, tendo uma licença ambiental especial, visando essas aberturas e expansão, o risco, como a Márcia falou, do fracking e de vários outros meios de energia, seja suja, eles vão se beneficiar. Então, é exatamente essa estratégia que se utiliza essa licença, além de enfraquecer também os órgãos ambientais. Então, entendo também que essa nova lei, essa MP, ela visa também esse enfraquecimento de órgãos como o CISNAMA, o CONAMA, que tem específicas resoluções que passam pelo licenciamento ou que são utilizados no licenciamento, que potencialmente vão ser enfraquecidos. Então, é, esse rigor que antes tinha e que tem esse licenciamento ambiental como esse fator para que os projetos passem por um ambiente mais rigoroso ou que tenham mais compensações, mais condicionantes, a partir do momento que entrar em vigor, ela vai fazer esse enfraquecimento e também essa potencial expansão. Então, no geral, o que eu gostaria de abordar é isso, e quero agradecer também o espaço. Muito obrigada, Kellen. A live vai se aproximando dos seus momentos finais aí com o Ibrahim e a minha agonia só aumenta, o meu peito só aperta, né? É muita responsabilidade que a gente tem de divulgar, né, e de chamar as pessoas para refletirem, né, para tomarem conhecimento, né, dos riscos que a gente corre e para começarem para se capacitarem para essa discussão. Eu gostaria de passar a palavra para Ibrahim Rocha, nosso colega, diretor da Prodab também, coordenador de assuntos legislativos, procurador do Estado do Pará, doutor em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB do Pará, né, e grande conhecedor das questões das comunidades, meu professor, né, já falei isso, meu professor, junto com o professor Marés, sobre essa outra percepção, né, esse outro sentimento, né, de planeta que talvez a gente devesse incorporar, né? Então, vou passar sem mais demora a palavra para o Ibrahim, agradecendo a ele e a todos os demais pelas grandes contribuições. Com a palavra, Ibrahim. Boa noite a todos. Márcia, muito obrigado. Obrigado a Maurício, a Kellen pelas excelentes exposições. Nossa professora Érica, que também eu acho que já caiu aí, que eu não estou vendo ela na luz. E o que é então que eu me proponho a abordar? Bom, eu acho que a gente, quando olha a Lei Federal 15.190, 2005, 2025, ela fica claro o seguinte: primeiro, que o legislador ele conferiu ao órgão licenciador uma margem significativa de discricionalidade técnica e administrativa para definir o que constitui impacto ambiental. E aí eu acho curioso, que talvez passe um pouco desapercebido, é que lá no artigo 3º, inciso 10, quando ele define o que é o impacto ambiental, ele define também, adversamente,
que o impacto ambiental ele pode ser benéfico. Olha só, diz assim, ó, impacto ambiental, alteração adversa ou benéfica no meio ambiente, causada por empreendimento ou por atividade em sua área de influência, considerados meios físico, biológico e socioeconômico. Então, esse conceitozinho que está um pouco perdido aqui, ele é um ato falho do legislador, mas é importante do ponto de vista da disputa. Eu sempre digo que o jurista, o advogado, o juiz, o membro do Ministério Público, na verdade, ele é um agente da disputa ética nos tribunais. Ele é só isso, nada mais. Ele não muda o processo histórico. Eu acho uma ilusão a gente tentar, e por isso fazer através de ações dentro dos tribunais, né, a chamada litigância climática. Eu sou um cético contra a litigância climática. Eu acho que a parte da combate à mudança climática, ela se tem que dar no solo mesmo, no território, ONGs, e organização da sociedade civil. Não é que você vai apostar, e não deve apostar todas as fichas na litigância climática dentro dos tribunais. Acho que os tribunais eles não têm clima, não têm competência e acho que não é a função deles mesmos. Não significa dizer que a gente não vai fazer, mas a gente não pode acreditar que eles são essa solução, tá? Bom, e por que eu digo isso então? Eu fiz questão de destacar esse ponto específico. Porque, na verdade, quando a gente olha a MP 308, ela, na verdade, não é uma lei à parte. Ela é um diálogo com essa lei geral. Ela é apenas uma forma, como ficou bem claro, de acenar politicamente do Poder Executivo ao Legislativo de que é possível, sim, apostar nesse projeto maior de regulação da destruição, para evitar o mal menor. É mais ou menos isso. Então, quando a gente, tanto a lei geral, ela claramente é uma lei da regulação da destruição. Ela não é nada mais que isso, tá? Então, ela não tem nenhum preceito que nos diga assim, que o empreendimento não será viabilizado. Não. Ela sempre sinaliza que algum critério terá que permitirá a viabilização. E a lei, ela então é basicamente a definição disso, de como o projeto de instituição terá a sua pá de legalidade assentada. Isso tem que ficar claro para as pessoas, tá? Bom, quando lá o artigo 3º da lei, da MP diz assim, olha, procedimento do licenciamento ambiental especial aplica-se a atividades ou empreendimentos estratégicos assim definidos em decreto mediante proposta bianual do Conselho do Governo, que dimensionará a equipe técnica permanente dedicada à função conforme o regulamento. E aí você conjuga lá com o artigo 3º, inciso 10 que eu citei, quem me diz que eu não posso dizer que é empreendimento estratégico a conservação dos mangues? Quem me diz que não é isso? Quem me diz que o interesse estratégico não é conservar os mares? Quem me diz que o ambiente estratégico não é conservar as florestas? Então, para mim, é uma questão de disputa. É só isso que nós podemos, entre aspas, fazer. Mas eu acho que a gente tem que passar para esse campo da disputa, de ser que estratégico é a conservação da vida, não é gerar mais dinheiro. Por quê? É lógico que, e aí eu acho muito interessante esses dados sobre a pesca, e aí para quem não sabe, o estado do Pará, a bandeira do estado do Pará, que é vermelha com traçado branco e uma estrela central, que é a estrela espiga, ela é uma versão de uma bandeira muito tradicional que indica justamente pesca. E Pará, ele significa rio. Então, o estado, que historicamente, na sua formação histórica, ele nasceu sob o signo da pesca. Então, isso é uma coisa que identifica bastante as comunidades aqui da região. E as próprias pessoas que são da cidade, devido à formação cultural e como a gente tem acesso a uma alimentação de peixe bastante forte, que só foi decair a partir da década de 70,
na verdade, com o avanço da pecuária na região, a partir de incentivos do governo federal, que entenderam, né, que essa forma de ocupação é que produziria recursos e dinheiro, é que a gente talvez tenha um pouco diminuído esse sentimento ético, mas ainda assim é muito forte na cultura paraense. Tanto que aqui, especificamente, eu vejo mesmo nos círculos políticos onde eu ando, não há tanta disputa quanto, por exemplo, no Amapá, em torno desse desejo da chamada exploração da plataforma da Foz do Amazonas. Bom, então eu penso, e aí acho que esse que é o ponto para mim, que a gente tem que avançar muito mais nessa disputa étnica e ética dos espaços, tá? Porque, por exemplo, quando o artigo 3º, inciso 31, condiciona a chamada tipologia, e lá ele define, como ele define tipologia? Tipologia da atividade ou do empreendimento é produto da relação entre a natureza da atividade ou do empreendimento com seu porte e potencial poluidor. A tipologia, ela nada mais é que o tecnificismo chegando no licenciamento ambiental. Então, eu acho que hoje a gente tem que estar muito mais preocupado em discutir o que é tipologia do que praticamente dizer o que é o licenciamento. Porque talvez tenha uma brecha ali, como eu disse, para discutir licenciamento ambiental, talvez seja melhor discutir o benefício ao meio ambiente, como está lá naquele artigo. Então, se essa ação econômica ela for mais prejudicial, eu posso favorecer no licenciamento o que for mais benéfico ao meio ambiente. Então, eu tenho um critério para eu disputar o que é eticamente o desenvolvimento. Acho que esse é o único caminho que talvez a gente tenha alguma serventia do direito de fazer esse processo. É cair e trazer o licenciamento para além dessa questão da regulação. Trazer o debate ético para que serve o licenciamento. E aí eu acho que talvez um elemento que eu acho que é importante é que a gente, infelizmente, está rebocado pela pauta do empreendedorismo. Essa aqui é a grande verdade. O Congresso Nacional, ele claramente sempre foi um, um órgão que reflete as visões dos chamados empreendedores. Então, logicamente, a pauta deles, que é a Lei Geral de Licenciamento, vai ter a visão deles. Isso aí eu não tenho dúvidas, tá? Então, quando é nessa disputa étnica, a gente tem que tentar tornar esses instrumentos argumentos étnicos deles, éticos. Acho que esse é o único caminho que o direito possa ter alguma serventia. E aí, quando a gente vê lá também nesse debate o artigo 18, parágrafo 4º, que define quando vai se ter o EIA-RIMA, que aí lá define que é quando a autoridade licenciadora considerar que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, e aí, portanto, ele é dispensado, eu tenho que começar a interpretar, por exemplo, esse tipo de dispositivo, que isso me favorece que eu tenha que acelerar os processos de licenciamento daquelas atividades que não exigem RIMA, mas que trazem benefícios positivos ao meio ambiente, conforme o artigo 3º, inciso 13, né, que eu citei aqui, eu li lá no início. Por que eu faço esse caminho que eu acho que pode ser parecer até uma ilusão, um delírio jurídico? Porque eu acho que é o único caminho que a gente pode ter de fazer e ressuscitar uma ação prática dentro dos processos de licenciamento. E aí, quando eu digo processo de licenciamento, é os processos de ocupação do território por quem de fato está lá na ponta. Comunidades tradicionais, ribeirinhos, agricultores, agricultura familiar. Essas comunidades, elas têm que aproveitar essa lei nessas brechas e interpretá-las como privilégios que elas podem acelerar os processos de licenciamento das suas atividades. Porque se a gente for disputar com o agro, que eles vão fazer o mesmo caminho, e é isso que eles querem,
para eles avançarem nos seus procedimentos também. Então a gente tem que se amarrar e procurar buscar construir no território as facilidades que essa lei traz, entre aspas, para a gente também. Porque esse é o único campo de vitória e de batalha possível para a gente. Isso que a gente tem que entender. Porque acreditar que o Congresso vai recuar nas licenças que ele vai facilitar para o lago, não vai. Então a gente tem que ocupar o território. Porque de fato a gente já ocupa. Mas por que nós temos tanta dificuldade em consolidar essa ocupação? E aí vem o ponto final da minha abordagem. Acho que a gente tem que ter uma pauta legislativa também. A gente tem que começar, assim como a gente tem a pauta legislativa deles, a gente tem que ter a nossa pauta legislativa. E qual seria a nossa pauta legislativa? Uma lei geral da conservação ambiental dos territórios tradicionais. Uma lei robusta, que a gente possa dizer que é prioridade o licenciamento, conforme a lei geral do licenciamento, lá do artigo 3º, inciso 10, de que aqueles empreendimentos que causem benefício ao meio ambiente, eles têm prioridade, já que ele está dentro do conceito de impacto ambiental. Dizer mais, que a lei vai definir áreas de territorialmente sensíveis. Aí a gente dá os critérios, podemos construir esses critérios. Por exemplo, e dizer que onde houver comunidades tradicionais, territórios de comunidades tradicionais, empreendimentos que exigem a rima não são possíveis de ser instalados. Ou seja, eu tenho que criar uma pauta legislativa que proteja os territórios. É isso. Porque se nós não tivermos a nossa pauta, a pauta deles vai continuar avançando. E eles vão sempre interpretar essas leis a seu favor. E elas, de fato, são a favor deles. Então, acho que é o único caminho para nós que o direito tem alguma facilidade, tem alguma utilidade, porque nós não estamos lá no campo, nós não somos comunidades tradicionais. Acho que o único espaço que nós temos é fortalecer uma interpretação jurídica que eticamente construa que, apesar dos pesares e aliado às normas constitucionais que são claramente protetores do meio ambiente, essa interpretação nos força que mesmo esses instrumentos que são construídos na base da pata do boi e na base do martelo da indústria e do dry baby, eles também podem favorecer sim que as áreas de comunidades tradicionais sejam licenciadas de forma célere, porque e de forma prioritária, porque elas beneficiam ao meio ambiente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, Ibrahim. Muito obrigada. É um alívio ver uma proposta como a que você acaba de fazer, diante de tudo que a gente conversou hoje e das perspectivas. Eu concordo com você. Eu concordo, mas até para isso a gente precisa de educação ambiental. E a academia também tem uma função extremamente importante, né, na hora que ela, com a sua produção, pode inspirar processos não só legislativos, mas também judiciários, né? Processos. A doutrina é que inspira, que orienta, né? Então, nós temos que lançar a mão de todos os conhecimentos disponíveis e nós temos que conversar cada vez mais com outras, temos que conversar com a Araiara, temos que conversar com as comunidades quilombolas, nós temos que conversar, porque nós temos que escrever sobre isso, nós temos que falar, nós temos que inspirar, nós temos que chegar na sala de aula, quando a gente vai dar aula, e falar disso, porque a minha percepção é, dessa legislação, né, é que ela afronta o princípio sistêmico originário do licenciamento. Tudo, e essa coisa começa lá atrás com a Lei Complementar 140.
na hora que ela atribui competência exclusiva e suprime essa cooperação. Na hora que essa cooperação fica suprimida, você começa a violentar a proposta do licenciamento. A Érica, no início, ela fala da questão da demora nos processos de licenciamento. O maior problema, um problema que não foi sanado e que não pode ser sanado por lei de licenciamento, é a falta de pessoal nos órgãos licenciadores. Isso é crônico. Eu acompanho isso com pesquisa orientando o TCC há mais de 15 anos. É crônico. Então, como não tem pessoal, porque esse pessoal, ele tem que desovar esses processos e tem que responder, e tem que parar tudo para responder Ministério Público, quando o Ministério Público questiona. Né? Enquanto a gente não tiver pessoal suficiente, a gente não vai saber onde está o gargalo. E a gente vai continuar flexibilizando. Essa é a minha modesta opinião. Isso é uma afronta à proposta, né, constitucional de competência para licenciamento. É desmontar. Né? Não é à toa que o Supremo já se manifestou tantas vezes contrariamente ao que agora de novo é proposto. Né? E Maurício vai de novo escutar, vemo-nos no Supremo, né? Encontro você no Supremo. Antes que eu me esqueça, eu quero aproveitar e fazer aquela chamada tradicional. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, estão nos acompanhando, mas eu quero pedir para vocês darem um like na nossa live e, se possível, se inscreverem no nosso canal. E se quiserem assistir de novo a nossa conversa de hoje, né, ela vai estar disponível, né, na playlist, na lista de reprodução aí da Prodab. Tá? Assim como os dois primeiros encontros que foram fantásticos, né, sobre segurança na Amazônia e meio ambiente. Nós fizemos dois encontros só sobre esse assunto. Né? Então, os meus comentários, né? Então, a questão aí é que, a partir da hora que. O meu comentário fundamental é esse: a partir da hora que você concentra no ente federativo, você delega uma competência que, ao fim e ao cabo, sem ser explicitamente, ela é exclusiva, né, de alguma forma, você exclui, inclusive, a possibilidade, na hora que é esse órgão que vai dizer o que é impacto significativo ou não, você perde a perspectiva de se o impacto pode ser regional, se ele pode. E se é mesmo aquele órgão licenciador que tem que licenciar. Mas a gente tem que ter pauta legislativa, Ibrahim. Eu concordo com você. A gente tem que ter pauta, a gente tem que ter luta. Né? Basicamente é o que eu queria comentar. Né? Lei Geral de Conservação, achei ótimo. Né? Achei fantástico. É uma pauta para conversa. Quem sabe a gente consegue multiplicar essa educação ambiental aí, né? De alguma forma. Não sei se alguém. A Juliana levantou a mão. Diga, Juliana. Boa noite, queridos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Adorei tudo que eu ouvi. Que bom que temos esperança. Eu só queria fazer uma pergunta para o Ibrahim. Eu sei que a gente tem pouco tempo. Ibrahim, olha, estava aqui pensando desde o começo. Nós somos cientistas e eu já estava imaginando a próxima aula de licenciamento que eu vou dar. Eu ia ignorar essa lei, ignorar tudo isso, essa destruição aí. Não explica nada disso. Explica lá a base, o que é a Constituição e para a gente seguir. Mas aí
o professor Ibrahim deu uma ótima ideia, porque se temos bons profissionais do outro lado, nós temos também bons profissionais nossos. Professor Ibrahim, minha pergunta é: dá para a gente interpretar essa lei? Isso aqui estudou isso aí, detalhe. Dá para a gente fazer uma interpretação de tudo e para qualquer tipo de licenciamento, sejam as fazendas que o querido Maurício aqui comentou, seja o que for, dá para a gente fazer uma interpretação a favor da ciência, ou seja, da nossa Constituição Federal? Obrigada. Olha, primeiro, eu acho o seguinte, e aí quando eu peguei esse dispositivo Lazinho, perdido, me pareceu uma coisa assim, que foi o cochilo realmente, mas se a Constituição ela fala expressamente, por exemplo, e esse é um ponto, a Constituição fala que é preciso proteger as áreas ambientalmente sensíveis. Alguém, em algum momento, disse que isso só era unidade de conservação. Para mim, não é. Nunca foi. Para mim, por exemplo, territórios comunitários são áreas ambientalmente sensíveis. Então, se a Constituição diz que isso é uma prioridade, a lei diz expressamente, que eu citei aí, que impacto ambiental é benéfico. O porquê é benéfico? Porque aí a gente vai lá para. A gente hoje está. Vários pesquisadores estão dizendo que a Amazônia só é o que ela é enquanto floresta, porque os povos da floresta plantaram essa floresta. Então, essa atividade sem licenciamento, ela é o que ela é. Como é que a gente destrói ela licenciando? Então, eu dispenso licenciamento para as atividades que promovem e continuam a promover a biodiversidade dessa floresta de forma facilitada. Esse é o meu debate. E aí, se eu tenho prioridade, então eu tenho que interpretar também que eu tenho que favorecer, e aí tem outro ponto. Se a Constituição e essa lei me dá prioridade de dispensa desse licenciamento, eu também tenho, por outro lado, obrigar o Estado a pautar a celeridade territorial dessas áreas de comunidades tradicionais. E aí, o território, e isso que é importante, ele também deve ser interpretado muito mais que a área da propriedade coletiva nos casos. Aí, por exemplo, uma pergunta que a nossa amiga Keka fez ainda agora sobre as áreas de assentamentos, se for um assentamento ou área de regulação fundiária, muitas vezes aqui na Amazônia, mesmo o agricultor, entre aspas, tradicional, ele também tem uma visão territorial do espaço. Porque tem uma área que não está dentro do lote dele, mas que é de uso comum. Isso precisa começar a ser incorporado no processo de licenciamento. Mas quem vai pautar isso dentro? Não é o órgão licenciador que está preocupado, porque o órgão licenciador ele é reativo. Sempre foi assim, tem que ser. Ele é reativo. Se o cara do petróleo bate lá, é o que ele vai licenciar. E ele vai, em algum momento, não se iluda, em algum momento ele vai obter a licença dele. Então a gente tem que começar a pautar que o nosso povo entre com os pedidos de licenciamento com bases territoriais. E a gente precisa construir isso. Diz assim, olha, né, onde eu pesco, que a Kelly falou agora há pouco, isso é comum na pesca. Não é lá na frente do município, não é 3 quilômetros. Tem uma visão territorial dessa área de expansão. Então eu tenho que encontrar a forma de licenciar de forma coletiva essa atividade de pesca. Dizer, por exemplo, hoje é feito os protocolos de acordos de pesca, né? São os acordos de pesca, são feitos acordos de pesca. Os acordos de pesca, eles têm que avançar no aspecto de licenciamento do acordo de pesca. Porque o acordo de pesca, hoje, basicamente, ele só é um tipo de que eu defino onde eu pesco, defino as áreas de defesa. Não, tem que ser mais. Mas isso a gente precisa ter critérios técnicos para fazê-lo. E aí acho que aí entra a academia. O tal do termo de referência, eles não vão construir para a área de ambiental, não. Isso aí é uma coisa que. Eles vão construir termo de referência para petróleo, para gás, tudo isso vai ter termo de referência. É muito fácil, entre aspas. Como se constrói um termo de referência para regularizar um território? A gente precisa trabalhar isso. E aí, então, por isso que eu falo, e aí a gente precisa de uma lei. Que eu acho que aí na lei e com decreto a gente amarra isso e dá uma consistência maior. Por isso daí essa proposta de pauta.
de uma lei de ambiental, uma lei geral do licenciamento de prevenção e conservação dos territórios, ou qualquer coisa desse gênero. Porque aí eu tenho uma pauta legislativa que eu vou colocar, assim como eles têm a lei da atividade da liberdade econômica, eu vou ter a lei da conservação da vida. Essa tem que ser a nossa pauta. É isso, Juliana. Um abraço. Obrigada, Ibrahim. Entendi, ou seja, a gente avança fazendo licenciamento de território, e quando vier o licenciamento da fazenda gigantesca, aquilo ali não vai conseguir avançar, né? Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho para Kerlin. Kerlin, você fala do impacto na pesca. É, aí, esse impacto que vocês sabem que vai existir, ele está baseado em dados científicos. Eu queria saber até quanto já se avançou no conhecimento desse ecossistema, desses bancos de coral, da formação deles e da integração desses berçários da responsabilidade desses berçários, não só para a pesca brasileira, mas para a pesca ali naquela região do Atlântico. Já se conhece o suficiente para saber a importância deles? Ou ainda está em Obrigada. estudo? Obrigada, Márcia, pela pergunta. Eu entendo que ainda está em estudo, principalmente por entender que a região ainda tem pouco investimento, financiamento no âmbito da pesquisa. Pesquisa hoje, embora ela seja extremamente importante, ela ainda tem esse gargalo, né, de financiamento em si para pesquisas que precisem dessa dedicação. E a dedicação não só do financeiro, mas do tempo de pesquisa também. Porque não basta fazer somente uma ida a campo, precisa se fazer um levantamento geral. É, já ouvia assim, falar sobre os avanços da pesquisa por conta propriamente dos licenciamentos ambientais por meio dos projetos de compensação ou das condicionantes que são impostas, né, pelo licenciador. E por conta disso que tem se avançado alguns estudos, só que são estudos estratégicos para o projeto, né? Então são exigências do licenciamento que potencialmente não vão ter agora com essa nova lei. E aí, nesse sentido, a gente tem esse conhecimento que é a ciência em si, principalmente a oceanografia, lá na Universidade do Pará, na UFPA, na UFMA. O Amapá não tem curso de oceanografia, embora tenha essas relações, né? Então, sabemos, o pouco que sabemos é nesse sentido, que a região é sensível, mas que existe um corredor biológico por conta desses corais. Então, já tem um estudo da Universidade do Ceará, da Federal do Ceará, onde eles fizeram um mapeamento dos corais que existem na costa do Amapá, Pará, Maranhão, que eles se conectam entre eles. Então, há um forte indício de ser um único corredor de corais que inicia lá no Caribe e vem correndo assim na costa do Brasil, principalmente na margem equatorial, que é essa fronteira aí que eles estão dita como estratégica para exploração. E, e por conta desses estudos, a gente acredita que precisaria ter mais investimento para avançar também nessas áreas e principalmente de
ter esses registros de quais ambientes a gente não conhece ou quais espécies estão ali ainda sem ser conhecidas, até porque sempre falamos que apenas 10% do oceano é conhecido e o restante fica num ambiente escuro, né? A gente não sabe o que que tem. Então, o que a gente sabe ainda é muito pouco para também tratar isso como uma política, né, de trazer esse âmbito mesmo do licenciamento ou de outras normativas. Então, diante dessa realidade, existe no seu entendimento, na sua percepção científica, alguma possibilidade de se dizer que o impacto é baixo, alto, médio, para qualquer que seja a atividade nessa região? A gente tem como marcador, principalmente que a gente vai para os âmbitos mais as condições do oceano e do litoral. Se a gente for tratar de correntes, a gente tem essas singularidades. A costa norte do Brasil, ela possui regimes de marés diferentes de da costa do sul do país ou da costa nordeste. Então, quando a gente fala desses impactos ou problemas que podem ocasionar através de uma extração, de uma mineração, a gente tem que considerar esses aspectos regionais e locais. Então, nesse sentido, o pouco que se sabe, embora precise esse investimento, ou precise consultar principalmente as comunidades, porque não há esse processo. Normalmente esse processo negligenciado, é que tratamos esse ambiente como sensível e que há um impacto alto, um alto impacto nessa região por conta dessas correntes. É, o pouco que se tem de conhecimento científico, principalmente nessa região, determina que as correntes elas são fortes, elas têm diferenças, principalmente na costa do Amapá, porque ela bifurca e ela retorna, ou ela vai também para o território além da fronteira do Brasil, e que ela pode passar para esses outros países, para a costa dos outros países. Então, a gente, do conhecimento que se tem hoje, tem esse marcador de ser uma área sensível e que potencialmente o impacto é alto. Embora eu tenha falado somente da pesca, mas também tem os outros povos, né? Que não normalmente pescador é somente pescador. Tem quilombola pescador, tem indígena que pesca também. Então, esses outros âmbitos de comunidades e povos tradicionais que não são consultados também entra nessa ciência, né? Embora seja uma ciência popular que precisa também ser escutada. Obrigada. A conclusão é que a perspectiva, o risco existe, o perigo também é alto, altíssimo, né, dadas as circunstâncias, dadas as características específicas do local. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou passar a palavra, então, para a Sheila, agradecendo demais a participação de todos. Eu, por mim, ficava aqui até amanhã cedo. Não, até amanhã, por volta do meio-dia, pelo menos, Com certeza. conversando. Mas quem sabe essa é a primeira de muitas e a gente vai fatiando essa conversa. E quem sabe a gente tem a sorte de poder contar com todos vocês novamente. Obrigada, Maurício. Obrigada, Ibrahim. Obrigada, muito obrigada, Kellen. Obrigada, Queca, que já deve ter acabado a bateria dela, mas fica registrada aqui. E vou passar. Obrigada, Juliana, por estar aqui na sala conosco. E vou passar a palavra para a Sheila, que não teve oportunidade, de quem eu usurpei
o privilégio de abrir a noite de hoje, mas agora eu devolvo. Seja bem-vinda. Obrigadíssimo, né? Boa noite a todas e todos, né? Gostaria inicialmente de me desculpar porque não participei do início da abertura dessa nossa live, né? Licenciamento ambiental e os impactos da Lei 15.190 e também da medida provisória 1308, agora de tudo de 2025. Parabenizar e agradecer muitíssimo os nossos palestrantes de hoje, nossos convidados, a professora Érica Bechara, o Maurício Guetta, a Kellen Carvalho e o Ibrahim Rocha, né? Dizer da alegria de termos hoje aqui nessa nossa live, né, Márcia? 4 dos nossos coordenadores, né? Você própria, a Márcia, que é a coordenadora de atividades científicas, o Ibrahim de assuntos legislativos, a Juliana, coordenadora financeira, e a Érica, a coordenadora jurídico-administrativo. E dizer que as falas elas foram muito pertinentes, com uma abordagem que se complementa, como se fosse um quebra-cabeça, né? Os vários olhares, e parabenizar o Ibrahim pela perspectiva de futuro não tão negro, né, mas com alguma perspectiva promissora. Acho que esse vai ser um trabalho legal, Ibrahim, da Prodab, né? Você tocou num ponto que é uma linha bem interessante de se trabalhar nesse cenário de retrocesso ambiental, é se trabalhar a doutrina e a discussão progressista na temática ambiental, né? Talvez esse seja o cordão de se colocar, ainda que não se abdique de questionar detalhes por detalhes da lei, inconsistências na verticalidade da hierarquia das leis. A lei 140 diz uma coisa, a lei 15.190 vai dizer outra, como basicamente ocorre no conceito, né, de licenciamento. A lei federal, a lei complementar 140 fala que é um procedimento, e a lei geral do licenciamento diz que é um processo. Então, aqui e acolá, elas se desencontram e se desentendem, e o nosso ponto de encontro talvez, de fato, seja esse, né? Trazer um discurso progressista na interpretação dos pontos que a gente pode tirar e atuar nesse contexto. E formar uma doutrina que seja favorável a essa tutela e essa proteção ambiental, menos combatendo essa nocividade que a gente consegue agora. Curioso que alguém que tenha curiosidade de ver o debate de hoje sobre o acordo de Escazú, todo mundo que votou contra a ratificação do acordo fez menção a essa lei. Não sei se vocês perceberam isso. Todo mundo diz, não precisa divulgar mais nada, porque a nova lei do licenciamento, fala da audiência pública, fala da consulta pública, então já tem muita participação. Quer dizer, então, a lei, de fato, como o Ibrahim colocou, ela vem para consolidar esses negócios que vão promover grandes degradações. Mas, como já estamos com muito avançado da hora, e como diz a Márcia, isso daria um outro debate que poderíamos nos estender até amanhã ao meio-dia, né? Agradecendo muitíssimo a presença de todos, convocando os nossos professores para, particularmente, né, essa live da Prodab seja levada às salas de aula no tópico de licenciamento ambiental e de estudo de impacto ambiental, um item, né, uma unidade que todos os cursos de graduação e pós-graduação apresentam debates e discussões, porque certamente nós vamos trazer novos olhares e desvendar, de fato, os interesses pró-atividades degradadoras, né, que a lei vai embutir e as pessoas vão, vamos dizer assim, esclarecidas, poder se manifestar e esclarecer e se colocar melhor, né? Muito boa noite a todas e todos. E quando é a nossa próxima live, Márcia? Daqui a quantos dias? 3 semanas ou 4? Vamos anunciar depois. Tu tá sem som.
Dia 5 de novembro, nós vamos falar sobre eventos extremos. Pronto. Dia 5 de novembro. Então, já estão todos convidados e convidadas para a nossa próxima live Novamente, uma sobre quarta-feira, se eu não me eventos engano. extremos, dia 5 de novembro, que também é uma quarta-feira, tá? Muito boa Salvo noite, engano, mais uma salvo vez, obrigada engano, a todos e 10 todas. anos do desastre de Mariana, salvo engano, dia 5 de novembro de 2025. Muito Que obrigado, dia gente. Uma boa poderoso. noite. Eu acho que vai cair a internet de todo mundo. Hoje foi uma loucura. A energia do dia 5 vai fazer cair tudo. Até Tchau, mais, tchau. boa noite. Obrigada, boa Alisson, noite. obrigada, Kellen. Obrigada. Obrigada, Ah, boa Juliana. Obrigada, noite. Ibrahim. Tchau. Obrigada, Marcos.